Amém, queridos. Graças a Deus. Estamos aqui. Eu creio numa noite que o Senhor vai tratar muitas coisas nas nossas vidas. Uma noite de instruções divinas para a nossa vida. Porque nós dependemos dele para todas as coisas. Amém, queridos? O que seria de nós sem o Senhor? Eu fico pensando às vezes, o que seria da minha vida? Onde eu estaria se eu não tivesse tido um encontro com o Senhor? Se alguém não tivesse falado desse Jesus para mim? Eu acho que eu nem sei se eu estaria viva. Eu acho que muito provavelmente não. Mas graças a Deus que um dia eu ouvi falar desse Senhor, desse Salvador, desse Messias que mudou a minha vida. No mundo nós temos desafios, nós temos lutas, nós temos aflições, mas Jesus disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu por nós. Glória a Deus, querido. E eu creio que nós vamos sair daqui essa noite alimentados, instruídos naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos sair daqui também motivados, encorajados, sabendo que Deus é bom, Ele não muda e Ele tem o melhor para mim e para você. Eu queria pedir para você abrir sua Bíblia lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Se você não veio com uma Bíblia, ou um celular que tem a Bíblia, ou um tablet que tem a Bíblia, se você está do lado de uma pessoa que não está acompanhando de alguma forma, eu te pediria para você compartilhar com essa pessoa. A gente pode ter alguém nos visitando que não tenha trazido nenhum dispositivo com Bíblia ou nenhuma Bíblia. Porque essa noite vai ser um pouquinho diferente. Nenhum culto tem que ser igual ao outro, amém, queridos? E às vezes nós temos direções do nosso coração de fazermos um pouco diferente. Fica tranquilo. Já deu tudo certo, amém? Então, mas essa noite eu vou te convidar a juntos passearmos por uma passagem que está lá no livro de Crônicas, capítulo 20. Nós vamos passear, nós vamos parar, nós vamos refletir, nós vamos meditar sobre algumas coisas e eu creio que nós vamos extrair muitas verdades para a nossa vida, muito princípio, porque a palavra de Deus ela é rica, queridos. A palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. E ela penetra até o ponto de discernir alma e espírito, juntas e medulas. Então eu creio no poder da palavra de Deus nas nossas vidas. Queridos, quantos sabem que quando nós compartilhamos uma palavra, é porque Deus já tem tratado conosco sobre aquela palavra. E Deus trata, então eu sou e já fui muito tratada por essa palavra, por essa passagem. E eu creio que a sua vida também vai ser tratada e você vai sair daqui para cima. Você vai sair daqui com expectativa, com esperança. Amém? Com a feliz expectativa de que coisas boas vão acontecer na sua vida. E que se existem cativeiros na sua vida, esses cativeiros vão cair por terra, em nome de Jesus. Amém? Então, você passeia junto comigo? Amém, queridos? Vamos passear junto nessa leitura? Nessa passagem que não é uma história, é história com H. É algo que aconteceu, não é uma historinha, é uma história, é um fato histórico que está registrado na Bíblia para alimentar a mim e a você. Então diz assim no capítulo 1, versículo 1. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Josafá era rei de Judá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Irmão, você está lá, está tudo bem, Josafá estava lá reinando, tudo bem, tudo tranquilo, aí de repente chega aquela notícia. Grande multidão vem contra ti. Inimigos têm se levantado contra ti. Não é um só não, é de Amon, Moabe, Amon, os meunitas. Irmãos, às vezes a gente está lá na nossa vida tranquila, está tudo bem, e aí de repente o telefone toca ou chega uma mensagem.
E eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu uma enxurrada de notícia ruim. Uma enxurrada de fatos ruins. Coisas com parentes, com familiares nossos, situações difíceis. Um caso de uma enfermidade na família. Uma enfermidade com um ente querido, uma enfermidade com um filho. Problemas financeiros que possam se levantar. Então hoje, quantas dessas situações a gente daria nome a esses inimigos que se levantaram contra aquele reino que estava tranquilo, que ia tudo bem? Às vezes um problema familiar, uma desavença familiar, uma contenda, uma separação da família. Quem sabe a separação com nós mesmos, nós não estávamos preparados para aquilo, porque ninguém casa para separar, amém, querido? Ninguém casa para separar. E aí vem aquelas pressões, as notícias chegam. Irmãos, o que aconteceu com Josafá? A primeira coisa que ele teve foi o quê? Medo. Então, querido, quando uma notícia ruim vem, ou quando algumas vêm, normalmente a nossa primeira reação humana é o medo. É o medo de não dar certo, é o medo da morte prematura, é o medo da falência, é o medo da perda do emprego, é o medo de um filho cair nas drogas. As notícias vêm e aí o diabo aproveita a má notícia, porque ele é parceiro da má notícia. E a notícia vem e o diabo já vem, pronto, deu tudo errado, acabou, já era para você. Já era não, queridos, nós temos um Pai. Nós temos um Deus que cuida de nós e que já fez a provisão para cada uma das nossas necessidades. Mas a primeira reação do rei Josafá foi medo. A primeira reação quando vem notícias assim é o medo. Mas eu louvo a Deus que eu aprendo tanto com esse rei Josafá, que ele não cansa de me ensinar. Que o medo veio, mas o medo, irmãos, a Bíblia diz que o medo produz tormento. E o medo para a gente. A gente está muito bem, a gente está naquela engrenagem, a gente está fluindo, tudo está fluindo, aí vem uma notícia, uma pressão. E a pressão e o medo quer o quê? Parar você. Diga comigo, o medo não vai me parar. Amém, querido? Porque Deus não nos tem dado espírito de medo. O espírito que habita em nós é de poder, amor e moderação. Amém? Esse é o Espírito que habita em mim e em você. Ele nos dá poder, ele nos capacita a amar e ele nos capacita a termos equilíbrio e moderação. O medo é um espírito e ele produz tormento, mas a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Quanto mais nós nos relacionamos com esse amor, com esse Deus que é amor, menos o medo vai ter poder nas nossas vidas, menos o medo vai ter influência nas nossa vida. Irmãos, nós vimos um rei experiente, mas quando a notícia chegou, ele teve medo. É humano. Mas aí ele fez algo, ele buscou o Senhor. Aí está a diferença de tudo que a gente vai conversar hoje. Ele buscou ao Senhor. Pôs-se Josafá a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Então, queridos, ele se empenhou determinadamente a buscar o Senhor. Porque o Senhor é a nossa resposta, o Senhor é a nossa salvação. Para onde nós iremos, irmãos? Se só Ele tem palavras de salvação, Ele é a nossa resposta. Ei, tem coisa que o nosso irmão não pode fazer, o nosso marido não pode fazer, a nossa esposa não pode fazer, o nosso patrão não pode fazer, mas o teu Pai pode. O Deus Todo-Poderoso pode, querido. E é Ele que temos que buscar. Não é errado, e diz que Ele apregoou jejum, amém? Pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Deixa eu só fazer um parênteses para você. Jejum não muda circunstância. Eu, quando meu pai estava doente, prestes a falecer, a gente não conhecia, a gente foi instruído que a gente devia fazer jejum para ele não morrer, e ele morreu. Oh, meu Deus! Muitas coisas ele não conheceu, uma palavra que eu e você temos, amém? Mas o jejum não é para mudar Deus. O jejum é para nos tornar sensíveis à direção que Ele vai nos dar. Porque às vezes Ele vai fazer uma coisa louca, vai mandar se fazer uma coisa louca. Lembra quando Jesus fez lodo? Fez lama lá com a saliva?
Então, às vezes você vai ter uma direção que você vai falar assim, só poderia ter sido Deus. Então, o jejum, ele nos deixa sensíveis. Irmãos, não é fácil quem trabalha o dia todo ficar de... Eu, pelo menos, não consigo ficar de jejum 24 horas. Mas nós podemos, numa situação que queremos buscar o Senhor, receber direção do Senhor, fazer um jejum parcial, um jejum até meio-dia, ou um jejum até 10 da manhã, porque o jejum é para nos deixar ligados. E tem gente que consegue, mas eu não consigo. Se eu estiver trabalhando, fazendo alguma coisa, em jejum, eu ainda não consigo, amém? Se você consegue, eu louvo a Deus pela sua vida. Mas, querido, como o jejum ele não parou, ele não deixou de ter a sua importância. E ali, quando nós jejuamos, nós temos uma sensibilidade para discernirmos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém, queridos? Aí, vamos lá para o versículo 4, diz assim: Judá se congregou, deixa a tua Bíblia aberta, tá? Deixa aberto teu celular, teu tablet. Judá se congregou para pedir socorro a quem? Ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Então, querido, na hora do perrengue, na hora da aflição, a gente procura o Senhor. Amém? Mas uma coisa maravilhosa, Judá se congregou. Hey! Como é bom quando nós somos um em Cristo, amém? Irmão, como é bom saber que nós temos uns aos outros, que nós nos congregamos para buscar o Senhor, para ouvir a palavra do Senhor, para adorar o Senhor. Ninguém faz nada sozinho, querido. É lógico que nós temos o nosso quarto de oração, que nada substitui o nosso quarto, o nosso canto, a nossa garagem de oração, o nosso closet de oração, a sua cozinha de oração. Amém, mulheres? Nada substitui a sua pia de oração. Amém? Mas tem um poder na unidade. Tem um poder, tem uma força na unidade. E ele sabia que aquilo ali precisava juntar todo mundo. Precisava todo mundo congregar para juntos buscar o Senhor. A palavra de Deus lá em Deuteronômio diz assim: 1 pode contra 1000, 2 contra 10.000. Se eu posso contra 1000 e me junto a você, 10.000. A matemática de Deus é assim, porque é sobrenatural. Amém? E nós, como igreja, nós temos tido essa prática. Nós tivemos agora recentemente 3 dias de oração, aberto aqui a igreja o dia inteiro, para que os irmãos pudessem estar juntos, e junto nós pudéssemos estar orando. Irmãos, eu sei porque sei, você sabe, quantas coisas maravilhosas aconteceram, e estão para acontecer na nossa igreja, por causa daqueles dias que nós oramos juntos. Amém? A gente sabe também no poder da oração de concordância, né? Como eu falei, Jesus falou: em verdade também vos digo, que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedir-lhes, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está no céu. Então, querido, se eu chamo, eu estou passando por uma aflição, eu chamo uma amiga para orar comigo, uma irmã para orar comigo, você chama um irmão para orar com você. Aquilo que nós juntos pedimos será concedido. A palavra diz: o que ligar na terra terá sido ligado no céu. O que desligar terá sido desligado no céu. E aí Jesus fala sobre oração de concordância e ele diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Glória a Deus. Quantos nós somos aqui essa noite? Acredito que quase 600 pessoas. Então o Senhor está aqui, nós estamos reunidos no nome dEle. Amém, queridos? É o poder da oração, o poder da unidade. E eu vou falar algo para você que é casado. Dá a mão ao seu cônjuge, que seja um dia na semana, que a gente sabe que cada um tem sua agenda, seus compromissos, os dias são mais corridos. Mas, irmão, quando marido e mulher dão a mão em oração para orar, dão a mão em oração para orar, olha... Quando marido e mulher dão as mãos e oram pela sua família, pelos seus filhos, por eles, pelos projetos de Deus. Olha o poder da unidade na nossa casa, queridos. E eu vou dizer uma coisa para você, se você tomar essa decisão, tem uma notícia para te dar. Não vai ser fácil, porque o diabo não quer. Ele não quer que você ore, ele não quer que você dê a mão ao teu esposo, à tua esposa para orar. E para juntar os filhos, então, meu Deus do céu. A faculdade, o trabalho,
o entretenimento. Aí o dia que papai e mamãe, já a coroa está em casa, os filhos estão passeando, não é assim? Olha a dificuldade. É fácil? Não é fácil, queridos, mas há um poder na oração. A tua oração é poderosa. A nossa oração no secreto, ela é fundamental, ela é importantíssima para as nossas vidas. Há recompensas no secreto, há crescimento no secreto, mas há circunstâncias que nós precisamos dar a mão. E outra coisa, se eu estou fraco, irmão, se eu estou fraco, digo fraco, eu sou forte. E se eu precisar de você, eu vou pedir para você orar comigo. Amém? Se eu precisar de você, eu vou falar, ora por mim. Ora comigo. Porque eu estou passando essa situação e a pressão está grande e eu não estou suportando. Ei, me ajuda. Amém, querido? E quando a gente tem o discernimento de perceber que aquela pessoa ligada, próxima, não está tão bem assim, e a gente chega para aquela pessoa, eu posso orar com você? Eu posso orar por você? Ou quando alguém chega, irmão, eu tenho umas irmãs aqui maravilhosas. Eu não sei como elas conseguem. Tem uma que chega assim, na madrugada estive orando por você, e o Senhor me mostrou isso. Eu falo, gente, que maravilha, na madrugada. Eu estava lá, eu dormindo, e ela orando por mim. Olha que privilégio, irmãos. E o Senhor me mostrou. E às vezes você vai entrar numa situação, aí o Senhor vem, mostra, usa o seu profeta para trazer aquela palavra para você. E aí você, quando a pressão estava querendo te parar, te frear, aí vem o profeta, ou vem um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não precisa ser só profeta que profetiza. Amém, querido? Todo filho de Deus está apto para profetizar, mas tem o ofício do profeta que é maravilhoso, toda a igreja precisa desse ofício, assim como precisa hoje do pastor, do evangelista, do mestre, do apóstolo. E vem aquela palavra e a pessoa dizendo, eu orei por você e Deus me mostrou isso, isso, isso. Um dia eu recebi um áudio de uma irmã, na madrugada, gravou o áudio com todas aquelas palavras maravilhosas, tudo que eu precisava ouvir, irmãos. Falei, gente, parece que ela estava lá em casa, que ela viu tudo, que eu falei tudo que eu estava passando. Olha que coisa maravilhosa o corpo de Cristo, certo, queridos? Grandes coisas o Senhor faz por nós. E aí, vamos ler versículo 5. Te falei, deixa a Bíblia aberta. Então, pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Ele congregou, apregou jejum, pôs-se de pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. O que ele fez, queridos? Ele trouxe à memória aquilo que lhe dava esperança. Ele lembrou os feitos do Senhor. Haveria algo demasiadamente difícil para o Senhor? Ele já lembrou, porventura não és tu, Senhor? Tu, Senhor, que dominas sobre todos os reinos, os povos, na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. 7. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal vos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Então, irmão, que vier, eu vou falar de 2 casas para você. Aqui é uma casa, não é? Aqui é um espaço onde os filhos de Deus se reúnem para congregar, para cultuar o Senhor, para compartilhar uma palavra, para termos comunhão. Aqui é uma casa de Deus. Mas, irmãos, hoje na nova aliança, você também é casa de Deus. O escritor de Hebreus 3,6 diz, Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Então, irmão, nós nos reunimos. Na antiga aliança, eles tinham que ir à casa do Senhor.
De alguma forma, aqui é uma casa do Senhor. Mas eu tenho uma notícia, a tua casa também é uma casa do Senhor. Amém? Aqui é o ajuntamento dos santos, onde nós congregamos. Mas o nome do Senhor, quem passa lá vê Verbo da Vida. Conheço os testemunhos, vejo as pessoas da comunidade, como foram transformadas. Verdadeiramente aquele lugar é uma casa do Senhor. Não só aqui, querido, mas em outras igrejas que pregam a palavra de Deus, amém? Verdadeiramente é uma casa do Senhor, porque as pessoas são salvas, são libertas, as pessoas têm sua vida transformada, os testemunhos chegam. E às vezes as pessoas passam e falam assim, meu Deus, que movimento é esse nesse lugar? Segunda, quarta e sexta, terça, quinta, alguns sábados e domingo, esse lugar vive lotado. Deve ter alguma coisa boa. Eu acho que eu vou lá fazer uma visita. Amém? E ele vê a nossa vida, querido. Ei, você tá diferente. Teve alguma coisa diferente com você. Onde tu tá indo? Que eu quero ir também. Aí você, vamos nós. Mas, querido, nós somos hoje saber que mesmo se eu estiver sozinha, mesmo que eu more sozinha em uma casa, e eu sei que tem pessoas aqui que moram sozinhas, mas não estão sozinhas, porque o Deus Todo-Poderoso habita dentro de mim e de você. E Ele sempre nos diz, não temas, eu nunca, jamais te desampararei. Eu nunca, jamais te abandonarei. Eis que estou convosco todos os dias da sua vida. Então você não está sozinho, amém? E diz assim também, e ele falou assim, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. E tu nos ouvirás e livrarás. Olha o que Salmo 18:6 diz. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Amém? Salmo 34 também fala tanto de a gente buscar o Senhor na nossa angústia. Irmão, a gente passa por angústia. No mundo a gente tem aflição. Tem dia que a gente passa angústia. O Salmo 91, no finalzinho, diz que na angústia Ele vai estar conosco. Mas tem uma notícia boa. Ele vai nos livrar e nos glorificará. Então podemos passar por momentos, por dias de angústia. Mas Ele está conosco. Ei, nem na hora da angústia Deus deixa a gente sozinho. Ah, mas eu estou com medo, eu estou aperreado, como diz o nordestino. Eu estou avexado, arrochado. Irmão, às vezes eu estou também. Mas, irmãos, eu descobri uma coisa, eu vou para o meu quarto. Para onde eu vou? E às vezes meu marido é um homem de Deus maravilhoso, mas ele tem 10 ovelhas. Bé, bé, bé. As ovelhas fazem bé pelo WhatsApp, fazem bé pela secretária, fazem bé ligando. Ai, eu queria tanto meu maridinho agora para me dar um conselho. Ah, mas as tuas vistas tu me darás conselho, Senhor. Nós temos esse Deus maravilhoso que nos direciona, que nos livra. A gente passa por muitas situações, mas Ele está conosco. Amém? Lá em Isaías 43 diz assim, se você passar pela água, se você passar pelo fogo, se você passar pelo vento, não temas, porque eu estou contigo. Irmão, Ele botou um não temas na Bíblia para cada dia da nossa vida. Dizem os estudiosos, eu nunca contei, mas eu estou falando que eu ouvi, tá? Eu acho que eles estão certos. Porque eu leio tanto não temas na Bíblia. Diz os estudiosos que tem um não temas para cada dia. Então, para cada aperreio, tem um não temas para a nossa vida. Amém, queridos? Vamos voltar para a nossa leitura, versículo 10. Agora, pois, aí ele está dizendo, né? Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham na terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Josafá não é bobo, não. Ele botou Deus no...
Você não vai executar julgamento não, porque você não deixou a gente destruir eles. Agora você não vai executar julgamento não? Acaso você não executará julgamento? Irmãos, sabe o que Deus diz para nós essa noite? Ei, desperta minha memória. Entremos juntos em juízo para que eu possa te justificar. Ei, desperta minha memória. Fala a palavra aí, filho. Fala a palavra aí, que eu estou doido para pegar contigo. Fala a palavra, desperta minha memória. Irmão, Deus não tem amnésia. Mas Ele gosta de ver seus filhos ousados. Desperta minha memória. Eu entro contigo em juízo. Irmão, tu entra num juízo, que o juiz é teu pai? Fala sério. O juiz é nosso pai, queridos. Amém? Ô, glória, onde eu estou aqui? Aleluia, achei. Porque, vou ler 12 de novo. Acaso nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Irmão, isso aqui é a oração de Josafá. Josafá está orando. E a gente está aprendendo com a oração deles, amém? Eu aprendo muito com essa oração de Josafá. Em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, mas a gente não vai arredar pé. Os nossos olhos estão postos em ti. Senhor, não arredo o pé, eu estou aqui. O Senhor vai me dar uma instrução. O Senhor vai me dar a direção, Senhor. E eu não posso nada, nós não podemos nada contra esses inimigos, contra esses gigantes que se levantam. Irmão, como é bom a gente reconhecer que não é por nossa força, não é por violência, mas é pelo poder de Deus. Como é bom a gente reconhecer que se não for ao Senhor é nada. Amém? Queridos, quantas situações, até como igreja nós vivemos, não sai a licença da prefeitura, não sai, porque nenhum estabelecimento na pedra tem licença, e aí as pressões se levantam, as demandas se levantam. Sabe o que a igreja tem que fazer, querido? Fez tudo o que tinha que fazer, agora vamos orar. Amém? O que estava a meu alcance fazer, eu fiz, nós fizemos. Agora vamos orar. Porque nós reconhecemos que não é na nossa força, mas é na força do Senhor, amém? Então, os nossos olhos têm que estar postos nele. E, irmão, Deus quer que nós reconheçamos. Por que Abraão só foi ter filho na velhice? Quando a força natural, o poder natural, Deus queria tratar coisas com Abraão. Abraão foi chamado o pai da fé. E se fosse no tempo da sua juventude, se fosse até com seus 60, ia dizer, não, eu sou bom de taco, o garoto está aí. Mas Deus deixou Abraão, ó, nada. Sara também, nada. E aí entra a intervenção divina. Às vezes, querido, nós queremos correr e dar o nosso jeitinho. Irmãos, quantos de nós... Quantas vezes eu vejo que eu estou querendo dar um jeitinho? Aí algumas vezes eu me lembro, epa, Aurinha, tira a mão, deixa Deus fazer. Porque você vai fazer até certo ponto, mas Ele vai entrar com sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, versículo 13. Todo Judá, estavam lá orando, tá, irmãos? Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Imagina aquele povo todo orando em pé, clamando ao Senhor, lembrando ao Senhor os seus feitos, lembrando ao Senhor as suas maravilhas, trazendo à memória o que traz esperança, reconhecendo que em nós mesmos nós não podemos nada, mas os nossos olhos estão postos nele, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. 14. Então, irmão, clama e o Senhor responde. Olha o 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Então, irmão, todo aquele processo foi a oração. Agora o Senhor respondendo. Amém? E disse, dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não
temais ou não temas, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Não temais, nem vos assusteis quanto a essas notícias todas que estão chegando aí na tua casa, lá em casa. A peleja não é minha, mas de Deus. Tem a minha parte, tem a dele. Eu não posso entrar na parte dele. Amém? Então, a gente clama, irmãos, Deus ouve. E Deus vai nos responder, ou por um testemunho interior, ou vai falar ao nosso coração, ou vai usar um homem, uma mulher de Deus, ou vai usar um profeta. De alguma forma, a resposta vem. E Deus sempre responde. Então, fica tranquilo, não temas. Você não me entregou essa peleja? Então, ela é minha. É o que Deus fala. Você quer fazer do teu jeito? Da tua força? Faz. Faz, fofinho. Vai, fofinha, na tua força. Agora eu tenho um caminho melhor. Deixa eu fazer. Me entrega essa peleja. Põe os olhos em mim. Descansa. Irmão, pensa que é fácil? Lógico que não, irmão. Pressão vem, pensamento vem, notícia vem. Parece que às vezes tem dia que tá tudo de cabeça para baixo, tá tudo dando errado. Às vezes acontece isso na nossa vida. Vem a notícia ruim de lá, notícia de outro. Ih, meu Deus. A bolsa caiu, o dólar subiu. Para quem quer viajar é uma notícia ruim. Pega aí, Filipinho. Filipinho é o rei da viagem, é o passaporte mais carimbado que eu tenho conhecimento. Então, às vezes é uma notícia que para muita gente não está nem esquentando nada, para você pode ser uma notícia ruim. Mas, quando nós entregamos essa peleja a ele, irmão, e às vezes a gente entrega e a gente pega, a gente entrega e a gente pega. Estou falando aqui, ó. Deus está tratando com a pessoa aqui. Às vezes a gente entrega, aí, ai meu Deus, mas assim, assado. E a gente vai e pega de volta. Mas há um descanso para os filhos de Deus, amém, queridos? Há um lugar de descanso. Aí olha o que Deus fala no 16. Irmãos, eu acho isso aqui o maior desafio do século. Mas é maravilhoso quando a gente consegue. Olha o que Deus diz. Primeiro, vou lembrar. Não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Não é nada. Só milhares de inimigos mais armados que nós, né? Pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Amanhã. Vai dormir, meu filho. Vai dormir. Amanhã. Aleluia. Irmão, muitas vezes dormir é fé purinha. Amém. Às vezes é muita fé para dormir. Vai dormir amanhã vocês descem. Não esquenta a cabeça não, relaxa. Você não entregou para mim? Agora confia, meu filho. Confia, minha filha. Confia, Aurinha. Irmão, porque será que é só eu? Que às vezes o pensamento vem, a preocupação vem? E a gente está se pelando de medo? Foi só eu? Quantas situações a gente já passou? E cadê que a gente queria dormir? Os pensamentos. Tchá, 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 tchá. Tchá, 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 tchá. Eu tô aqui, não vou te deixar dormir nada. Eu tô aqui, o problema tá aqui, olha, tá do teu lado. Aqui. Aí a gente aprende com os psicólogos, escreve num papelzinho para resolver amanhã. Às vezes funciona, às vezes não. E a gente pega o papelzinho, será que eu escrevi tudo? Vai dormir, filhinho, filhinha de Deus. Amanhã vocês descem contra ele. Fica tranquilo que eu estou no negócio, eu estou na paradinha, estou com vocês. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis ao fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Irmãs, aí eu falo tanto para mulheres que eu tenho mania de falar irmãs. Irmãos, 17, vamos lá. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai o quê? Correndo de um lado para outro? Correndo para a casa do profeta? Irmãos, eu uma vez, eu conheci um profeta, eu nunca tinha visto um profeta na vida. Aí conheci um profeta, quando eu ainda era lá de Campo Grande, lá de Barbacena. E aí,
Um dia eu estava tão aperreada, aí eu soube que o profeta estava hospedado na casa do meu pastor. Eu fui lá fazer uma visita. Irmão, quando eu era criança em Barbacena, tá? Eu fui fazer uma visita. Cheguei, visita. Aí leva uma coisinha gostosa para comer, para disfarçar. Mas que nada, eu queria uma profecia. Eu precisava que o profeta dissesse alguma coisa e ele não falou nada. Ele brincou comigo, riu, relaxou. E eu falei, Senhor, eu preciso tanto de uma resposta. Então, irmãos, tomai posição, ficai parados. Está pensando que é fácil? Mas se Deus fala para fazer, tem graça. Porque aqui quem é que está falando? Deus através do profeta. Nesse encontro, vocês não vão ter que pelejar. Tomar a posição, fica parado e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Amém? Não adianta correr para lá e para cá. Tem pessoa que pensa assim, irmão, eu sei porque eu era assim. Estou confessando meu pecado, minha fraqueza. Eu achava que eu ia falar, profeta, o que eu faço nessa situação? E o profeta, não sei. Não orei por isso. Pode ser que Deus me fale, pode ser que Deus não fale. Mas glória a Deus que hoje nós temos o Espírito dentro de nós. E os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Amém? E também, alguém pode trazer uma palavra, aspa, profética, que pode não testificar no nosso coração. A Bíblia fala para nós julgarmos a profecia, não o profeta, a profecia. Amém? E aquela palavra, poxa, aquela pessoa só acerta, só dá gol. Gol, 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 mas nessa ela deu na trave. Irmão, quem não está suscetível de um erro? O profeta não é Deus, amém? E se ele errar com você? Ele não é Deus, nem você, nem eu. Então está tudo bem. Amém, queridos? Então, não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém. Sabe o que eu lembro? Salmo 46:10, Deus falando, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Então, irmão, tudo que a gente precisa vai ser se aquietar. Eu acho que eu já até falei alguma vez para vocês, não lembro, mas eu lembro de um exemplo, teve um exemplo que é muito simples, que fala muito ao meu coração. Uma pessoa falou assim, pega uma garrafa PET transparente e enche, bota nela água e areia e sacode bem a garrafa. A gente não vai saber o que é água e o que é areia. Agora, deixa essa garrafa paradinha um dia inteiro. Nem precisa um dia inteiro. A gente vai saber o que é água e o que é areia. Então, irmão, eu e você precisamos pegar a nossa PET da vida e deixar ela aquietada. Diante da pressão. Vão ter determinadas situações que nós precisamos nos aquietar. E ver o salvamento que o Senhor vos dará. Aí Deus fala de novo, porque Deus, às vezes, irmãos, quando a gente repete, um pai e uma mãe, quando repete para o filho, é por quê? É importante, não é? Então Deus fala de novo, não temais, olha só, nem vos assusteis. Aí de novo, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Deus falando através do profeta. Então, não tema, amanhã. E no finalzinho, aí depois, não tema de novo, amanhã. Irmãos, eu declaro aqui em nome de Jesus, eu creio na unção. Eu creio na unção que há na palavra de Deus. Eu creio na unção que há aqui neste lugar, no ajuntamento dos santos. Eu declaro que pessoas que não estão conseguindo dormir, vão dormir. Em nome de Jesus. O sono dos justos, o sono dos filhos de Deus. Porque Deus dá aos seus amados enquanto dorme. Querido, querida, se você por alguma circunstância não está dormindo, não se condene. Eu creio na unção do Espírito Santo, sarando pessoas dessa noite, amém? Porque é o desejo de Deus que a gente durma. A gente tem o tempo de estar acordado e o tempo de dormir. E esse é o desejo de Deus para a nossa vida. Amém? E aí 18 diz, então Josafá se prostrou com o rosto em terra e todos Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Eles já tinham vencido a guerra?
tinham nem visto os inimigos, eles só estavam com a notícia. Mas eles buscaram o Senhor, apregoaram o jejum, oraram junto, proclamaram os feitos do Senhor, clamaram pelo Senhor, clamaram por resposta. Deus usou o profeta para responder. E mediante a palavra que testificou no coração deles, eles prostraram perante o Senhor e o adoraram. Irmão, eu creio nessa noite em pessoas adorando o Senhor respondendo orações, o Senhor respondendo coisas que você tem colocado diante dele, e ele respondendo. E não aconteceu nada, mas porque nós cremos no poder da sua palavra, porque nós cremos na unção do Espírito Santo, nós já louvamos, nós já adoramos o Senhor, nós já bendizemos o Senhor. Amém? Irmão, nada tinha acontecido ainda, material, palpável, nada tinha acontecido, mas mediante a palavra e mediante a promessa, mediante as promessas, como nós cantamos, queridos, eles já adoraram ao Senhor. Então, querido, e aí diz assim no 19, dispuseram-se os levitas dos filhos dos coaitas e dos coreitas para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Sabe o que acontece? Às vezes a gente está tímido com o nosso louvor. Então, irmão, eles não estavam nem aí, eu era Deus ou nada. Se dispuseram, já louvaram o Senhor em voz alta, sobremaneira. Lembra de Paulo e Silas na prisão? Paulo e Silas estavam lá com os pés no tronco, acorrentados, cheios de açoites, sofrendo. E aí a Bíblia diz que eles louvavam o Senhor e as pessoas ouviam. E os demais companheiros ouviam e foram abertas as cadeias se rebentaram, queridos. Então essa é a vontade de Deus para a nossa vida. E aí eles já colocaram o louvor à frente da batalha, saíram louvando ao Senhor, bendizei, rendei graças ao Senhor, porque o seu louvor, a sua misericórdia dura para sempre. E eles adoravam sobremaneira, sem timidez ao Senhor, querido. Eu sei que o Espírito Santo vai nos provocar essa noite, para nós sermos mais ousados no nosso louvor, na nossa adoração. Às vezes o vizinho pega lá, bota lá o funk alto pra caramba, e a gente fica lá todo tímido, não é para confrontar ele não, mas não tenha vergonha do seu louvor, da sua adoração. Amém, querido? E hoje nós ainda temos uma arma poderosa, queridos. Nós temos a oração e a adoração e o louvor que nós fazemos no nosso entendimento e nós fazemos em outras línguas. Eu não sei contra você, eu começo a dizer palavras de amor para o Senhor, palavras de gratidão para o Senhor. Daqui a pouco meu vocabulário acaba. Mas aí eu tenho um vocabulário sobrenatural, que é oração em outras línguas, que é para todo filho de Deus. Não é para alguns, é para todo filho de Deus. Paulo diz que quando nós adoramos em outras línguas, nós damos bem graças. Irmão, porque eu não sei mais o que falar, eu não tenho mais o que falar. Só se eu falar em latim, só se eu falar em inglês. Não, mas eu vou falar no xerebarabá sororobá xererecandas. Louvando ao Senhor, adorando, a Bíblia fala, levantando mãos santas ao Senhor, sem ira nem contenda. Esses dias eu estava no meu terraço, paguei mó mico. Porque a gente une o útil ao agradável, né? Então tem que pegar sol. Aí eu falei, eu vou orar no terraço, já pego o sol, já oro, tá, resolvido. E aí estou lá no terraço, com as mãos levantadas, adorando, louvando, rarará. Graças a Deus não posso falar isso. Errei, desculpa. Um prédio do lado da minha casa não tinha morador. E eu ficava lá à vontade, andando, que eu gosto muito de andar, adorando, com as mãos levantadas em outras línguas. Daqui a pouco, irmãos, um vizinho na sacada falou, essa mulher é doida. Deve ter falado. Se ele nunca entrou numa igreja e viu um crente orando em outras línguas, tá uma mulher lá, ainda com viseira. Ainda com a viseira para proteger o rosto. Porque a gente tem que pensar em tudo. E lá adorando, cantando em outras línguas. Quando eu olhei para aquele abençoado, falei, poxa, estava tão bom aqui no terraço. Meu marido fez lá uma frente que não dá para ver com que roupa a gente está.
Mas, querido, deixa o mundo te chamar de louco. Amém? Porque na hora que o calo dele apertar, ele vai bater na tua casa. E vai falar, ei, você é aquele crente doido que fica orando alto? Você é aquele que bota aqueles louvores alto? Pois eu ouvi aqueles louvores, não é que eu gostei. Onde é a tua igreja? Amém, queridos? Onde é a tua igreja? Pessoas já se chegaram aqui porque ouviram o louvor lá fora. Então não sejamos tímidos. A gente não tem que ser mal educado. Não impor aquilo que a gente crê. Nós vivemos num país laico, as pessoas têm direito a ter suas crenças, amém? Nós não podemos ser mal educados, ser intrusos. Mas, queridos, a unção que há em nós, a palavra que nós temos, ela vai atrair pessoas. Ela já tem atraído e multidões têm sido atraídas. E aí, irmãos, vou resumir a história, né? Eles foram para frente, eles foram para a batalha, só que na batalha não eram os homens armados. Na frente da batalha era o louvor. Na frente da batalha não era arma de fogo, não era arco e flecha, não sei nem qual eram as armas. Espada. Foi o exército e à frente do exército o louvor. À frente do exército o louvor. À frente da peleja, o louvor. Irmão, é fácil? Não. Na hora que tua alma está em frangalhos, é fácil? Não é fácil. Mas, irmãos, é uma atitude que se a gente consegue romper com aquilo ali, com aquela circunstância momentânea, aquela pressão momentânea, é uma atitude, querido. E aí o que aconteceram? Eles não precisaram lutar. Ficaram limpinhos, com a mão limpinha, sem uma gota de sangue. Deus colocou emboscadas, um inimigo contra o outro, um inimigo matando o outro. Sabe o que aconteceu? Morreram todos os inimigos, e Judá, na boa, só louvando. Eu te bendirei, eu te bendirei. Tudo desafinado mesmo. E lá louvando, irmão, porque graças a Deus, se você é desafinado igual a mim, fica tranquilo que Deus recebe o teu louvor. Amém? Graças a Deus. E eles lá louvando, nenhuma sujeira, nenhum sangue, nenhuma poeira. Os inimigos. Aí o que aconteceu? Morreram os inimigos todos. Quando a pessoa morreu todo, acabou o povo inimigo. O que ficaram? Os despojos. E aí passaram 3 dias catando, pegando, porque não tinha mais dono, os despojos, as riquezas, e eles se tornaram mais ricos ainda. Qual foi a primeira notícia? Eis que grande multidão vem contra ti. Mas, queridos, quantos princípios a gente está conversando aqui essa noite para a nossa vida? Grande multidão vem contra ti. Mas posição, uma atitude de louvor. Irmãos, Deus coloca em nós um novo cântico. Há um cântico dentro de mim e dentro de você. Amém? O irmão Hegel, ele disse em um dos seus livros, que eles foram orar por uma criança uma vez, e a criança não melhorava, os pais chamaram, eu acho que a criança estava tendo convulsões, muitas convulsões, e ele orava, ele com a sua esposa, e a criança não melhorava. Até que o Senhor disse para ele começar a louvar. E enquanto eles estavam louvando, aquela criança foi curada, foi liberta. Né? Eu vivi uma situação com uma pessoa muito próxima, muito querida, muito próxima, e a pessoa estava na UTI, muito mal mesmo, e a notícia, está mal, está pior ainda, não tem mais chance, não tem mais o que fazer. E aquela pessoa naquele momento não tinha condições, porque a gente sabe que a cura ou é pela fé ou é por um dom em manifestação. E aquela pessoa não tinha condições de exercer fé, porque estava em coma na UTI. E eu ia orar, irmãos, a minha mente estava em frangalhos, porque era uma pessoa muito querida, muito próxima. A minha mente estava em frangalhos, minha vontade era chorar. E eu orando, e eu clamando, e vinha aquela nota em mim, louva. Eu queria pedir, e vinha aquela nota, louva. E eu, Senhor, mas eu tenho que pedir, louva. Queridos, nós temos feito muitas petições, e é bíblico fazer, mas eu creio que nós precisamos regar mais com ações de graças, amém? Está faltando regar mais, porque às vezes a gente pede, ações de graças, regando,
regando as nossas orações. Irmãos, quando nós damos graça e nada aconteceu, não aconteceu nada. Isso é fé, querido. E às vezes a gente está lá, a gente dá graça porque crê. E outras vezes a gente dá graça para crer. A gente fala porque crê e a gente fala para crer também. Agora fala porque a boca perto do seu ouvido é a sua, você sabe. Amém? E depois o que diz para encerrar? Se você pode continuar lendo em casa. Diz que veio um respeito sobre Judá. Os povos da terra souberam e respeitaram. Irmãos, você é respeitado pelo Deus que você serve. Você é respeitado pelo estilo de vida que você escolheu. Amém? E a Bíblia diz que houve paz sobre Judá. Houve paz. Eu vou ler aqui só para você rapidamente. Essa paz que está lá, que é outra palavra que não é chamada. O reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Teve paz, quer dizer, essa palavra, estar calmo, estar tranquilo, estar sossegado, descansado, estar calmamente deitado, estar sereno. Então, diante de tudo aquilo que aconteceu, no final, todo esse processo, houve paz. Eu ministro sobre a sua vida a paz. A paz de Deus que excede todo entendimento, guardando a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Você pode ficar de pé, querido? Vamos louvar o Senhor? Vamos praticar aquilo que a gente tem conversado, que o Senhor tem ministrado para nós essa noite? Aleluia.